Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E nessa aula de hoje a gente vai aí criar o nosso módulo, né, para ser mais exato. Eu vou voltar aqui um pouquinho para que vocês possam entender. Então a gente tem aqui o Resource, que a gente já comentou em outras aulas, é na onde que a gente cria o recurso completo. Nós vamos criar aí o módulo completo do ALF, com todos os arquivos de teste. Vai criar também aqui nos nossos arquivos também, vai criar os arquivos de validação, arquivo de service, controller, módulo. Então, ele cria basicamente toda a estrutura de um recurso, de um módulo para a gente. Mas aqui no Alf, a gente não vai precisar disso, a gente não vai precisar de tanta coisa assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só dar uma passadinha mais ou menos por cima para relembrar aí, porque faz tempo que a gente viu esse detalhe lá no início do nosso curso, quando a gente iniciou, né? Então a gente sempre fica relembrando, sempre fica relembrando. É bom que isso aí vocês acabam decorando. Então foi assim que eu aprendi um pouco também. Sempre tá lendo a documentação, sempre tá passando por lá para relembrar, entendeu? Tá sempre fazendo, tirando coisas que vocês fazem direto, todo dia ou a todo momento, então acaba virando uma rotina. Mas tem certos detalhes, certas configurações de um projeto, você faz lá no início do projeto e depois raramente vocês fazem novamente, né? Por isso que às vezes é bom estar dando uma passadinha lá na documentação para que possa até então relembrar esses processos que foi feito, né? Então é o seguinte, aqui ó, nesse passo 2 aqui, a gente cria um módulo, né? A gente vai criar um módulo que seria uma pasta e dentro desse módulo o arquivo principal de dentro desse recurso, que é o arquivo que vai expor para a gente tudo que a gente fizer ali dentro daquelas pastas, dentro daquele recurso, ok? Eu vou fazer assim, ó, daqui para frente, módulo, para não confundir com módulo, eu vou chamar de recurso. Quando eu estiver falando de recurso, deixa eu só mostrar aqui. Quando eu falar de recurso, eu estou falando da pasta aqui com tudo que tem dentro. Isso se chama um recurso, que se chama um resource, ou um módulo também. Quando eu falar de recurso, eu estou falando da pasta em si total. Então, módulo seria o arquivo principal de dentro desse recurso que vai expor para a gente tudo que a gente criar aqui dentro, beleza? Então fica dito isso aí, agora a gente segue nesse padrão. Voltando aqui, então a gente vai criar um recurso, né? A gente vai criar um recurso, mas agora nós vamos criar detalhado agora. Nós vamos criar só um módulo com a pasta e dentro do arquivo módulo para que ele possa expor. Depois a gente vai criar um controller, porque a gente não vai precisar de service lá em Alpha, porque a gente vai criar o arquivo strategy para que a gente possa configurar ali dentro as estratégias de conexão, de expor, de criar o token, para que a gente possa utilizar esse token para futura autenticação na nossa aplicação, ok? Então a gente vai criar um service aqui, ó. Eu coloquei aqui, mas a gente não vai criar, ok? Então só o controller mesmo que tem aqui embaixo, a gente cria o controller, o service a gente não vai criar, e o controller aqui, interface também, a gente vai criar esse processo aí. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou voltar aqui e eu tinha dando uma olhada aqui, o processo eu tenho sempre anotado as coisas. Então tá aqui, ó, gerar cliente, configurar o Prisma, utilizar, teste, criar módulo, entender a estrutura gerada, entender o módulo, criar um módulo, configurar o controller, teste, não, beleza. Então vamos aqui, ó, eu vou abrir o terminal integrado aqui para que a gente possa criar aqui mesmo. Deixa eu só dar um espacinho aqui. Me organizar um pouquinho aqui. Vou deixar a IDE. Opa! Vou deixar a IDE para frente, que seria o editor de texto, né? A gente tem o editor de texto Visual Studio Code, bem próximo de uma IDE de desenvolvimento, né? Então vamos fazer o seguinte: eu vou abrir o terminal integrado. Nest G de Generator, a gente tem que ter essa opção aqui. Agora eu vou escrever módulo e aqui no módulo eu vou dar um nome para ele. Então eu vou colocar o nome de Alf, perfeito? Eu vou dar um Enter, vamos só aguardar, terminar e pronto, criou aqui para gente o módulo. Então tá aqui, ó, o env. Então tá aqui com o nosso arquivo zerado, não tem nada ainda aqui para que a gente possa utilizar. E eu vou fazer o seguinte, agora eu vou criar o controller. Então, como eu falei que o service a gente não vai precisar, eu vou criar aqui, eu vou utilizar Nest G
controller. Dessa forma você tem que escrever, porque isso aqui é uma palavra reservada do Nest, e sem falar que eu estou utilizando também a forma de criar de formato CLI. Eu poderia estar utilizando, criando aqui manualmente também, é só fazer as configurações certinho aqui, não teria problema nenhum. Então eu vou dar um nome também aqui da minha pasta, do mesmo recurso que eu criei lá, e ele vai criar para a gente o teste aqui, ó, que eu não acabei não colocando aqui o menos no spec, né? Então ele acabou criando a parte de teste para a gente também. Mas isso não importa, que a gente vai excluir aqui, ó. Vou excluir, que não faz diferença. E eu tenho aqui o meu controller agora, eu tenho o meu módulo. E automaticamente o meu módulo, automaticamente o meu controller já está configurado aqui. Que ele faz essa, tipo a inteligência que tem aqui, que o Nest colocou uma configuração especial aqui no framework. Na hora que você cria um arquivo, automaticamente ele já importa aqui. E quando eu criei esse recurso de Alf, automaticamente ele criou aqui também, ó, Alf Módulo, ele importou aqui para gente, entendeu? Então assim ele trabalha nesse recurso de configuração. Você não precisa vir manualmente aqui, ó. Você não precisa vir manual aqui e digitar. Então vamos lá, criamos o recurso, aqui criamos o módulo, aqui nós temos o arquivo que vai expor a nossa aplicação, o nosso recurso aqui para outros módulos, para quem quiser utilizar. E temos o nosso controller aqui, que é o cara que vai controlar todas as nossas configurações que a gente adicionar aqui dentro. Perfeito? Então, pessoal, na próxima aula a gente já vai dar continuidade aí, a gente vai construir esse módulo. Lembrando que daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês como que a gente gera via terminal aqui também as nossas chaves pública e a chave privada. A gente vai precisar de chave pública e chave privada para controlar esse token, para dar mais segurança para esse carinha, perfeito? Então, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima aula.